início ao nosso segundo simpósio, de onde que a cardiologia encontra a ginecologia, que é na saúde da mulher. Né? Foi um simpósio que surgiu o ano passado. Na época, eu que estava na presidência do Departamento de Cardiologia da Mulher, da Sociedade Mineira. Hoje não sou eu, a doutora Juliana, que vai apresentar o primeiro caso. E, fortuitamente, nós nos encontramos, nos conhecemos o ano passado e fizemos uma parceria boa e que todas as sociedades, tanto a mineira de cardiologia quanto a mineira de ginecologia e obstetrícia, abraçaram e nos apoiaram demais. Então, eu fico muito honrada de estar aqui, contando com muitos amigos na plateia, muitos colegas que prepararam para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão bacana. E também a gente não pode deixar de falar que nós fizemos uma cartilha, né, O Coração e as Mulheres. Foi uma cartilha muito interessante, ela está disponibilizada. A gente disponibilizou no nosso site, eu não sei se vocês disponibilizaram no site da sociedade, e foi copiada por colegas da América Central, o Panamém, o Constantino, veio para cá e achou muito interessante essa nossa cartilha, que eu acho que veio ajudar muito e dar uma informação melhor para a mulher se cuidar do coração aí, né? Então agora nós vamos chamar os nossos representantes maiores, né, da Sociedade Mineira de Cardiologia, o Dr. Henrique Patrus e... Da ginecologia, o Dr. Delzio. Eles vão compor a mesa com a gente. Obrigado, doutora Cláudia, obrigado, doutor Márcio, cumprimento ao doutor Delzio pela essa brilhante iniciativa que já é a segunda que nós estamos fazendo, que é unir a sociedade de cardiologia e ginecologia para discutir assuntos que nos são pertinentes. Eu acredito que a sociedade de ginecologia, bem como a de cardiologia, estão cumprindo com a nossa missão. A nossa missão, que a gente escreveu bem em nossas reuniões da sociedade, que é congregar os cardiologistas mineiros, ou seja, a nossa sociedade tem que unir Minas Gerais toda para discutir a ciência aqui dentro, reconhecendo que a nossa ciência é de boa qualidade, é de boa técnica e que nós temos muito a discutir, muito a mostrar os valores de nossos colegas. E a nossa missão também é criticar a ciência, o conhecimento atual. O conhecimento atual é muito difundido, há muito conhecimento por aí, mas cabe a gente criticá-lo e analisá-lo de uma forma que a gente traduza isso para a prática clínica, para, enfim, entregar esse valor para o nosso paciente, que é a nossa missão primordial, que é fazer medicina de boa qualidade. Então, essa missão cabe às sociedades, transformar a ciência em qualidade assistencial. Eu acredito que aqui, junto com a ginecologia, nós estamos fazendo isso. À medida que a ciência foi se especializando muito, a gente tem que voltar a se reencontrar para trocar essas experiências que são vizinhas nossas aí, das nossas doenças e das nossas pacientes mulheres. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Dr. Delzio. Bom, é muito importante a Sojumig, né, sendo muito honrada de compartilhar com a cardiologia esse evento tão importante com palestrantes de peso. E a gente sabe, né, que atualmente, né, com o envelhecimento da população, uma mudança do estilo de vida, né, a sociedade urbanizada, industrializada, a gente está cada vez mais com sedentarismo, obesidade, tabagismo, só aumentando as doenças cardiovasculares. E isso a gente sabe que a mulher, né, tem uma fragilidade um pouco maior. E hoje as doenças cardiovasculares lideram a mortalidade na frente de câncer de mama, de ovário, de endométrio. E 40% das vítimas de morte por doenças cardiovasculares são mulheres. Há 50 anos eram 10%. Então alguma coisa está acontecendo, né, para sair de 10% para 40%. A gente sabe que a mulher hoje tem uma jornada tripla, quádrupla. Ela vai para o trabalho, tem a família, tem que administrar o lar, os filhos, esposa. Com isso tudo leva, né, o estresse tão grande e induz as mudanças de vida, esses hábitos pouco saudáveis, não tem tempo para exercício físico, a dieta não é correta, isso tudo gera um aumento das doenças cardiovasculares. E outras doenças específicas que a gente tem também, da mulher que é o ser que engravida, né, o problema da hipertensão do ciclo grávido puerperal, né, que leva sempre ao aumento das doenças cardiovasculares ao longo da vida, e ela tem aquela
fase mais abrupta, que é a menopausa, que perde a proteção cardiovascular do estrogênio. E a gente sabe que até hoje essa reposição estrogênica é muito controversa, né? E quanto às causas obstétricas, a gente sabe que a cardiopatia é a primeira causa de morte materna indireta, ou seja, não obstétrica, no ciclo grávido puerperal. E corresponde a 1 a 4% de todas as gestações. Então é muito importante. Por isso tem uma observação muito interessante de um autor que em 1887 dizia que donzela cardiopata, não case. Se casar, não engravide. Se engravidar, não amamente. E hoje a gente sabe que, né, melhoramos muito. Hoje o consenso é: jovem cardiopata, case. Casada, engravide sob orientação do planejamento familiar. E se grávida, siga as recomendações do pré-natal. E se puérpera, amamente. Então a gente sabe que realmente mudou muito o conceito. Aproveitando a SOGMIG, né, como nós somos os médicos das mulheres, e domingo agora é o Dia Internacional da Mulher, nós estamos preparando uma série de eventos, vamos fazer um movimento no Parque Municipal domingo. Passa o slide, põe o slide para mim, por favor. E lançamos essa campanha, Saúde da Mulher por Toda a Vida, tentando mostrar que a importância da urgência em a mulher procurar. A menina, desde os 9 anos de idade, precisa ser olhada, quando ela toma a primeira dose da vacina do HPV, até a senectude deve ser acompanhada. E em cada fase da vida, ela pode prevenir uma série de doenças. Nosso papel é alertar essa mulher a fazer esses exames, procurar o ginecologista. No último levantamento, 33% das mulheres não procuram o ginecologista para prevenir doenças como câncer de mama, câncer de colo, que hoje são totalmente tratáveis, 95% de cura. Aí nós temos um videozinho, eu vou te mostrar para vocês agora, o ineditismo. Vamos ver. Esse recado é para você, é para nós, para todas nós. Nós, que somos a maior parte da população brasileira, que queremos conhecer o nosso corpo e falar sobre ele sem medo e sem tabu, que não queremos apressar as coisas, queremos escolher o que, como e se vamos fazer. Nós que vivemos os ciclos da vida em nosso próprio corpo, que buscamos sempre mais respeito, mais informação, mais qualidade de vida. Nós que desejamos a liberdade, cuidar da nossa saúde não pode ficar para depois. Fique atenta, acompanhe, previna, consulte o ginecologista e cuide de você, porque saúde é liberdade para ser e conquistar o que você quiser, agora e por toda a vida. Então isso é uma campanha que a gente vai lançar a partir do dia 8, Dia Internacional da Mulher. Nós vamos estar ali no Parque Municipal, quem quiser participar, ajudar. Fizemos um guia de saúde da mulher, vai ser distribuído, conversar com várias pessoas, fazer rodas de conversas. Estamos abertos aí a qualquer voluntário que queira ajudar. Muito obrigado, gente. Antes de dar início à primeira apresentação, eu gostaria de agradecer muito ao CRM por disponibilizar, né, todo esse local e tudo gratuito, a estrutura do local, todos os funcionários para nos receber. Agradeço demais. E a Cláudia Navarro pediu para, né, comunicar que ela está viajando, por isso que ela não está presente, que ela está no programa aí, mas ela não pôde comparecer. Bom, então nós vamos dar início à nossa primeira apresentação. Eu queria chamar os componentes da mesa, e esse foi um caso que foi atendido por mim e pela doutora Juliana Rodrigues. Cadê Juliana? Pode vir, por favor. A Juliana, gente, ela é a atual presidente do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Mineira de Cardiologia, é um expoente lá já na nossa subespecialidade. Ela é cardiologista, ela trabalha na maternidade Odete Valadares, é minha linda substituta quando eu aposentei de lá. Ela é cardiologista do Hospital das Clínicas, com uma grande experiência em atuações nas valvuloplastias percutâneas por catéter balão, acompanhando todas as pacientes que vão fazer esse procedimento. Ela também atende no ambulatório de transplante cardíaco, tem oportunidade de acompanhar as gestantes pós-transplante cardíaco, e ela vai nos abrilhantar aqui, ajudando na exposição do caso que eu e ela avaliamos. E nós convidamos
para discutir, né, as partes que são mais específicas, o Dr. Alexandre Cordeiro Ulloa. O Dr. Alexandre, ele é neurocirurgião com especialidade em neuroradiologia intervencionista. Ele atua no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no Hospital Felício Roxo e no Hospital Mater Dei. Muito obrigada, Alexandre, por ceder uma parte do seu precioso tempo para discutir um caso tão específico com a gente e que todos sabemos que vamos aprender bastante. E o segundo comentarista, a gente deixa, né, acho que nenhum ginecologista conhece, o Dr. William Schneider. O Schneider é mestre, doutor em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é atual coordenador, né, da obstetrícia da Hospital das Clínicas, e ele faz parte da equipe de alto risco do Hospital Vila da Serra. Então nós vamos começar, eu vou começar a apresentação. Eu gostaria de saber se vocês querem ocupar a mesa ou querem... Aqui dá para ver também, como vocês quiserem. Aqui. Tem vou apresentar o caso. Bom, então trata-se de uma paciente de 33 anos, na sua segunda gravidez, e tinha um parto cesariana anterior e nenhum aborto. Essa paciente, em 2017, ela internou com 14 dias de pós-parto, de uma gestação absolutamente lisa, sem complicações, com uma cefaleia intensa e sinais clínicos de torcicolo e diagnosticado pela primeira vez hipertensão arterial. A hipertensão arterial dela foi de difícil controle, porque ela necessitou o uso de pelo menos 3 antihipertensivos. Foi iniciado metildopa, amlodipina, todos chegando à dose máxima, e posteriormente atenolol. Porém, essa paciente, apenas com o início da sulfatação, do sulfato de magnésio, ela teve melhora da cefaleia em poucas horas, e na evolução do caso, ela realmente voltou a ser normotensa. Em poucos meses, se não me engano, 1, 2 meses, ela já não precisava mais de nenhum antihipertensivo, sendo que ela chegou a usar 3 antihipertensivos em dose quase máxima. Essa paciente, além disso, ela tinha uma comorbidade, que ela teve um passado de tromboembolismo venoso. Nessa investigação, ela tinha uma heterozigose para a mutação do fator 5 de Leiden e tinha na história familiar uma avó que tinha homozigose, que tem, né, que ela não é morta, com homozigose para fator 5 Leiden. Ok, passou essa gestação. Esse ano, ela me procurou em dezembro, no final do ano passado, já no segundo parto cesariano, uma gestação também sem nenhuma complicação. Ela apenas usou o Clexane em dose profilática e apresentou no pós-parto imediato edema e uma leve elevação da pressão arterial, chegando ao máximo 150/90. Foi tratada com furosemida e nifedipina. No dia 3 de janeiro, exatamente no 13º dia de pós-parto, ela iniciou novamente com quadro de cefaleia importante, torcicolo, e pela primeira vez ela apresentou uma falta de ar, cuja característica pior, ela não conseguia deitar. Ela deitava, a falta de ar piorava e ela precisava de ficar assentada na cama durante toda a noite. O exame clínico dela no dia 3 de janeiro, ele era bastante inocente, apenas uma pressão arterial levemente aumentada, de 140/90. Era uma paciente bradicárdica, mas devido à clínica, né, de uma possível insuficiência cardíaca, foi solicitado a dosagem do BNP e foi trocada a nifedipina por amlodipina por uma comodidade mesmo posológica e de efeitos colaterais. No dia seguinte que ela foi atendida em ambiente eletivo de consultório, essa paciente apresentou uma cefaleia tão intensa, sem uma elevação significativa da pressão arterial, apesar dela já estar usando algum antihipertensivo, e não foi responsiva a nenhuma medicação analgésica. Foi internada e manteve a queixa de dispneia que ela já tinha relatado no dia anterior, mas sem piora em relação ao dia anterior.
Então, eu gostaria de chamar agora o Dr. Schneider para comentar a parte dessa apresentação. Boa noite. Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu me sinto extremamente honrado de estar aqui. Cláudia foi uma grande mestre, é uma grande mestre. Juliana foi minha aluna na graduação. Então, eu sinto uma honra tremenda de te ver com tanto sucesso assim. Muito orgulho de você desde aquela época. Bom, essa paciente, ela teve um quadro de pré-eclâmpsia pós-parto. A pré-eclâmpsia, eu não sei se ele vai passar ali. Essa paciente, ela teve um quadro de pré-eclâmpsia pós-parto. Então, assim, para que a gente comece a falar sobre pré-eclâmpsia pós-parto, é necessário que a gente faça uma conceituação inicial para que a gente recorde alguns conceitos que são essenciais quando... Está dando para ouvir direitinho? Alguns conceitos que são essenciais quando a gente lida com síndromes hipertensivas na gravidez. Então, sempre que a gente conversa sobre uma paciente que apresentou pela primeira vez um aumento pressórico na gravidez ou no pós-parto, nós temos que imaginar uma linha de tempo. Por quê? Se eu penso numa paciente que já é hipertensa crônica, eu já sei que ela é hipertensa crônica antes de ela engravidar, ela já começa o pré-natal com esse diagnóstico. Tá certo? E aí eu vou precisar de saber se essa paciente tem lesão de órgão-alvo ou não. Para eu poder, inclusive, definir as metas para essa paciente, em relação até, inclusive, aos níveis pressóricos que eu pretendo mantê-la durante a gravidez. Então, quando eu avalio isso, né, nessa paciente que é hipertensa crônica, eu sei, por exemplo, se ela tem proteinúria positiva, se ela não tem proteinúria positiva, ou seja, se ela tem lesão de órgão-alvo ou não, e se ela não tiver lesão de órgão-alvo, e de repente ela fizer uma lesão de órgão-alvo na segunda metade da gravidez, eu vou ter que pensar no diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta. Tá certo? Então, assim, quando a paciente já é hipertensa crônica, a gente já começa o pré-natal com esse diagnóstico. Agora, quando a hipertensão acontece pela primeira vez, ou seja, o surgimento pela primeira vez de hipertensão no pré-natal, eu posso pensar numa linha de tempo. Por quê? Se essa pressão foi detectada, se essa elevação de PA foi detectada antes de 20 semanas, não tenho dúvida de que se trata de um quadro de hipertensão arterial crônica. E se essa pressão, esse aumento pressórico, for detectado após a 20ª semana de gestação, eu tenho que pensar que eu posso estar à frente a um quadro de pré-eclâmpsia, um quadro que pode evoluir para eclâmpsia, um quadro de hipertensão gestacional e um quadro de hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Então, posto isso, se nós imaginarmos essa paciente, que era uma paciente normotensa durante todo o primeiro pré-natal, e ela evolui no pós-parto com um aumento pressórico e uma sintomatologia muito característica de pré-eclâmpsia pós-parto, não deve ter sido muito fácil, não deve ter sido muito difícil pensar no diagnóstico, pois essa paciente estava sendo acompanhada por uma pessoa que tem uma expertise muito grande nesse tipo de situação. Agora, algumas pessoas nunca viram um quadro, alguns obstetras viram poucos, ou talvez até nenhum quadro de pré-eclâmpsia pós-parto. Porque, na verdade, a gente tem aquela ideia de que a pré-eclâmpsia é uma doença da gestação, e é mesmo. É uma doença que se resolve com o parto, na grande maioria das vezes, e é mesmo. Todos nós sabemos que a pré-eclâmpsia ela vai se resolver, a grande maioria das vezes, logo após o parto, ou então ela pode até se manter por 6 semanas, 12 semanas, mas a minoria das pacientes é que vai se permanecer hipertensa. E se isso acontecer, após 12 semanas, na verdade, nós vamos chamar essa paciente de hipertensa crônica. Tá certo? Então, a pré-eclâmpsia é uma doença que ela é tratada com a saída da placenta. É tratada pelo parto. Então, teoricamente, nós não deveríamos ter pré-eclâmpsia pós-parto. Mas a pré-eclâmpsia é uma doença extremamente enigmática. Por isso que a gente sempre tem que pensar nas formas atípicas de pré-eclâmpsia. Por exemplo, se eu imaginar uma gestação menor do que 20 semanas, a princípio, eu não vou pensar em pré-eclâmpsia.
Mas pacientes, por exemplo, com doença trofoblástica gestacional, podem evoluir com quadro clínico de pré-eclâmpsia, podem evoluir com hipertensão e proteinúria antes de 20 semanas de gestação. E pacientes após o parto também podem evoluir com pré-eclâmpsia. A grande maioria das vezes, isso vai acontecer nos 2 primeiros dias de pós-parto. A gente fala, então, uma pré-eclâmpsia pós-parto que vai acontecer muito nos 2 primeiros dias de pós-parto. Mas existe também uma entidade que se chama a pré-eclâmpsia pós-parto tardia, que foi exatamente o que essa paciente apresentou, que costuma acontecer, então, após os 2 primeiros dias de pós-parto, geralmente nas primeiras 2 semanas de pós-parto, geralmente, mas ela pode acontecer também até 6 semanas de pós-parto. Então, pensem bem, se eu estou falando de pré-eclâmpsia, se essa paciente teve uma pré-eclâmpsia pós-parto, não tem como eu fugir da essência que a gente tem que dominar e pensar sempre quando a gente trata de pacientes com pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, como eu disse anteriormente, é uma doença fascinante, né? Todo obstetra é muito encantado pela pré-eclâmpsia. E a gente sabe o seguinte, que ao longo da história da humanidade, o conceito de pré-eclâmpsia ele foi mudando. Hoje em dia, por exemplo, a gente definir pré-eclâmpsia, o que a gente precisa de fato? Né? Houve um tempo em que a definição de pré-eclâmpsia, eu não sou dessa época não, mas houve um tempo em que a definição de pré-eclâmpsia passava por uma tríade. Né? O paciente tinha que ter hipertensão, proteinúria e edema após 20 semanas de gestação. Oi? Não, só não. Depois, os estudos foram mostrando que o edema, a nasarca, claro que é um sinal de alerta sempre, mas ele não era necessário para que a gente fizesse o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, durante um bom tempo, a gente pensou assim, a pré-eclâmpsia é uma doença que vai ser diagnosticada através de uma bíade. A paciente deve ter elevação de PA após 20 semanas de gestação, né, o aparecimento, o surgimento da hipertensão pela primeira vez na gestação após 20 semanas, associado à proteinúria. E durante muito tempo isso ficou sendo como um consenso, de que para o diagnóstico de pré-eclâmpsia era necessário que a gente tivesse esses 2 achados. E atualmente a gente sabe que a coisa não é bem assim. Porque a pré-eclâmpsia não é uma doença que afeta única e exclusivamente a pressão, ou o rim, ou o cérebro. Né? Se a gente pensar que a principal complicação de uma pré-eclâmpsia é a evolução para uma eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia não é uma doença que afeta apenas o coração, apenas o cérebro, ou a pressão, ou o rim. A pré-eclâmpsia ela é uma doença multissistêmica, progressiva, de etiologia multifatorial, que tem a ver com fatores genéticos, que tem a ver com fatores imunológicos, que tem a ver com a produção placentária de marcadores de anti-angiogênese, que vão fazer com que, na verdade, a placentação não fique tão boa como ela deveria ficar, dentre outras possibilidades de etiopatogenia. Então, a gente sabe, na verdade, que atualmente a gente classifica a pré-eclâmpsia da seguinte forma. O paciente teve um aumento de PA após a 20ª semana. Qual que é o aumento de PA? A pressão maior ou igual a 140, a sistólica, ou a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, sendo que essas pressões vão ser avaliadas, né, pelo menos 2 vezes, com intervalo de 4 horas entre uma avaliação e a outra. Então, ou seja, é necessário que haja, né, a não ser que eu esteja falando de uma forma muito atípica, é necessário que haja esse tipo de elevação de PA, com intervalo aí de 4 horas entre uma medida e outra, associado a uma das seguintes condições que eu vou falar agora. Proteinúria alterada. A gente sabe que, se eu pensar no padrão ouro, seria proteinúria de 24 horas, né? Ou seja, um aumento da proteinúria acima de 300 miligramas em 24 horas. Ou se eu for medir um valor em uma urina única, o melhor é eu quantificar
Então, é mais interessante a gente ter a relação proteína-creatinina maior do que 0,3 a gente considera alterado, do que simplesmente a gente ter uma proteína de fita. E lembrar que mudou, inclusive, o diagnóstico de acordo com o Colégio Americano, que a gente não considera mais proteinúria de fita uma cruz. A gente considera proteinúria de fita 2 cruzes. Tá certo? Então, isso é um critério, a proteinúria. Agora, mesmo que a paciente não tenha proteinúria positiva, se ela tiver hipertensão com lesão de órgãos-alvo, eu passo a chamar essa paciente, então, de uma paciente que tem pré-eclâmpsia. E como que eu sei? Quais são os órgãos-alvo que eu tenho que avaliar? Então, por exemplo, se a paciente tiver uma lesão renal, se ela tiver evoluindo com uma lesão renal, ela pode ter uma creatinina maior do que 1,1, ou ela pode ter a creatinina dobrando em relação ao exame anterior. Então, isso é um critério para a gente fazer o diagnóstico. Outro critério para o diagnóstico é a alteração de enzima hepática, sendo que a gente considera que essa enzima hepática ela vai aumentar, que ela tem que dobrar para a gente considerar que a enzima hepática está alterada. Outro critério, plaqueta. Plaqueta menor que 100 mil. Plaqueta menor do que 100 mil é outro critério. Outro critério que a gente sempre lembra, alterações visuais ou alterações que têm a ver com o sistema nervoso central. Aquela paciente, por exemplo, que faz cefaleia importante, cefaleia importante, escotoma visual, isso é muito importante da gente lembrar. E também edema pulmonar. Se a paciente fizer edema pulmonar, também teremos um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, ou seja, o diagnóstico de pré-eclâmpsia mudou. Em suma, atualmente, nós poderíamos dizer, então, que a pré-eclâmpsia é uma doença multifatorial, sistêmica, progressiva, que tem a ver com o endotélio doente. A paciente está com o endotélio do corpo inteiro doente, muito provavelmente porque esse endotélio foi agredido por fatores que foram produzidos pela placenta, fatores de anti-angiogênese, por exemplo, ou outros fatores, que eu não tenho tempo, infelizmente, de falar sobre isso aqui agora, e que geraram, então, uma resposta. E essa resposta, então, vai configurar essa doença que a gente precisa de conhecer. Em relação ao tratamento da pré-eclâmpsia, não tem tempo para isso, mas é claro que a gente sabe que quando a paciente tem uma crise hipertensiva e ela está gestante, a gente tem que ter cuidado para baixar a pressão dessa paciente. Então, lembrar que sulfato de magnésio não é um antihipertensivo, isso é importante, e lembrar que nós ainda consideramos a hidralazina venosa ou a nifedipina oral como a primeira linha para o tratamento da crise hipertensiva, se a paciente está gestante ainda. E, obviamente, se a paciente tem critério de gravidade, pré-eclâmpsia com critério de gravidade, ou até mesmo uma iminência de eclâmpsia, a prevenção da convulsão vai ser feita com sulfato de magnésio. Não é isso? E aí eu vou ultimar o parto, dependendo da idade gestacional, dependendo da gravidade, enfim. Na pré-eclâmpsia pós-parto, eu tenho que manter o mesmo raciocínio. Se a paciente tiver uma crise hipertensiva, eu tenho que abaixar a pressão dessa paciente. Lembrando que, como eu estou no pós-parto, eu tenho uma liberdade maior para utilizar outros antihipertensivos. E lembrar que existe um risco muito grande de AVC hemorrágico nessas pacientes que têm uma pressão maior do que 160, gestantes ou puérperas. Tá certo? Então, ou seja, o principal objetivo de a gente abaixar essa pressão é realmente impedir que ela evolua com um acidente vascular encefálico. Tá certo? Hemorrágico. E, em relação à queixa principal que ela trouxe, que ela levou ao hospital, que era cefaleia intensa, na pré-eclâmpsia pós-parto, 70% das pacientes vão se queixar de cefaleia intensa. Uma cefaleia que elas caracterizam como uma cefaleia que elas nunca tiveram e que não respondem facilmente a analgésicos, que é o que aconteceu com essa paciente. E outra coisa importante, que no caso dessa paciente não deve ser isto, como vocês vão ver a seguir, mas uma coisa importante, que até 30% das pacientes com pré-eclâmpsia pós-parto chegam até a maternidade queixando que estão com dificuldade de respirar.
Às vezes, isso também é uma queixa comum, né, nas pacientes com pré-eclâmpsia pós-parto. E essa paciente, então, com pré-eclâmpsia pós-parto, vai receber este tratamento. Ela está com crise hipertensiva? Tirá-la da crise hipertensiva. Tá certo? E, obviamente, fazer profilaxia de convulsão, né, eclâmpsia, profilaxia de eclâmpsia com sulfato de magnésio. Essa paciente pode fazer uma eclâmpsia? Pode. Se a gente não tiver um olhar cuidadoso para essa paciente, se nós não fizermos o diagnóstico e iniciarmos o sulfato de magnésio, essa paciente pode evoluir com eclâmpsia, sim, o que pode ser muito grave. E lembrando só mais uma coisa, temos que pensar no pós-parto que essa paciente ainda está sob risco de HELP síndrome. Então, na pré-eclâmpsia pós-parto, assim que a gente avalia a paciente, é importante que a gente... É raríssimo, mas é importante que a gente faça a propedêutica de pré-eclâmpsia para que a gente possa detectar se, por um acaso, essa paciente está evoluindo com um quadro de HELP síndrome. Ok? Muito obrigado. Desculpa aí por ter cedido o tempo. Juliana, por favor. Doutora Alexandre, quer vir aqui? Quer sentar aqui? Então, continuando, deixa eu ver aqui. Então, vou continuando falando sobre pré-eclâmpsia, essa doença enigmática, né? Eu vou falar das alterações cardiovasculares. A gente sabe que a pré-eclâmpsia, ela tem um efeito deletério na fisiologia cardiovascular. E esses efeitos aqui já são conhecidos de estudos passados. Existe um aumento da resistência vascular sistêmica, que na gestação em geral a resistência vascular sistêmica está reduzida. Na pré-eclâmpsia a gente tem um aumento. A gente tem um aumento de edema intersticial por extravasamento capilar, justamente por isso que o Schneider falou, um endotélio doente, extravasamento capilar. A gente pode ter edema pulmonar até em 10% dos casos, e esse edema pulmonar ele é multifatorial. Além dessa disfunção endotelial, desse endotélio doente, esse extravasamento vascular, a gente sabe que a gente tem uma disfunção cardíaca também, que eu vou falar mais disso na apresentação. A disfunção sistólica, tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, já foi descrita em vários estudos na pré-eclâmpsia, mas os estudos são inconsistentes. Alguns estudos mostrando uma disfunção leve, outros não. Então, a disfunção sistólica é ainda uma coisa a ser definida na pré-eclâmpsia. O que todos os estudos de avaliação de performance cardíaca na pré-eclâmpsia mostram é uma disfunção diastólica, que é decorrente de um remodelamento do ventrículo esquerdo e de hipertrofia. Então, isso está bem definido. A pré-eclâmpsia é associada a uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Esse estudo aqui eu trouxe para exemplificar isso. É um estudo que avaliou os efeitos cardíacos agudos da pré-eclâmpsia com critério de gravidade. Então, aqui entraram os pacientes que tinham critério de gravidade. Esse estudo, ele estudou 63 pacientes com mais de 23 semanas com pré-eclâmpsia com critério de gravidade e colocou um grupo controle de 36 gestantes com mais de 23 semanas normais, sem pré-eclâmpsia. O que esse estudo mostrou para a gente as alterações que tiveram, eles fizeram um ecocardiograma, né, com vários parâmetros de todas essas gestantes. O que mostrou foi o seguinte: o que teve diferença significativa do grupo controle com o grupo pré-eclâmpsia foi hipertensão pulmonar, que a gente sabe que é um fator associado à disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, o strain longitudinal do VD, que também está relacionado à disfunção diastólica, o aumento do volume do átrio esquerdo, que é um dado de disfunção diastólica, um aumento da medida do septo, da medida da parede posterior, que são medidas de hipertrofia relacionadas à disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, e a onda linha, que são medidas ecocardiográficas que avaliam as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, todas essas medidas em conjunto levam a gente a pensar que a pré-eclâmpsia está, sim, relacionada a uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. É interessante mostrar que nessa casuística, né, das 63 pacientes com pré-eclâmpsia com critério de gravidade, 6 evoluíram com edema pulmonar. Todas essas 6 tinham um ELIN alterado. ELIN é uma medida ecocardiográfica que avalia muito bem, é muito bem estudada, muito bem validada para avaliar pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, todas essas pacientes com edema agudo de pulmão na pré-eclâmpsia com critério de gravidade tinham essa medida ecocardiográfica alterada, mostrando que elas têm, sim, uma disfunção cardíaca
assim, o edema pulmonar é multifatorial, mas está sim relacionado a uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Aqui é uma figura ilustrando o que esse estudo trouxe para a gente, o que a gente já viu em vários outros, que na pré-eclâmpsia com sinal de gravidade, as alterações cardiovasculares são edema pulmonar, disfunção diastólica, aumento do átrio esquerdo, aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar, um estranho anormal, uma disfunção sistólica do ventrículo direito e aumento e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Tudo isso em conjunto, na verdade, isso tudo é uma consequência da disfunção diastólica, que é o principal da disfunção cardíaca na pré-eclâmpsia. Aqui, esse esquema do editorial desse estudo é um esquema bem interessante, mostrando que é o seguinte: na gestação normal, tanto nos atletas, a gente tem uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem um aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo, um aumento da massa e uma hipertrofia dos sarcômeros se hipertrofiam em série. E isso acontece na gestação normal e tanto em atletas, né, de alta performance. E pós-parto, a gente tem isso melhora, né, o ventrículo remodela novamente. E ao contrário, ocorre na pré-eclâmpsia e na hipertensão crônica. Em vez de uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, a gente tem uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que é a dimensão da cavidade ventricular esquerda reduz, a gente tem disfunção diastólica. Alguns estudos mostram, além de disfunção do strain, que é uma medida de função sistólica do VD, tem uma disfunção sistólica do VE também, a hipertrofia dos sarcômeros em paralelo, e a gente não sabe se a paciente recupera completamente. Esses pacientes podem continuar com disfunção diastólica, podem continuar com disfunção tanto do ventrículo esquerdo quanto do direito, e a maioria tem uma insuficiência cardíaca subclínica. Elas têm alteração ecocardiográficas e não têm clínica. Isso vários estudos já mostraram para a gente. Alteração sistólica e diastólica na pré-eclâmpsia assintomática. E essas pacientes, a gente sabe, eu vou falar um pouco mais disso, que elas têm um risco aumentado, um risco cardiovascular aumentado ao longo da vida. 2 a 7 vezes. Isso aqui foi um estudo que foi feito em 15 anos. E aí, nessa paciente que fica com uma sequela da pré-eclâmpsia, a gente tem, assim, né, ao longo da vida, a gente pode ter síndrome metabólica, estilo de vida inadequados, dislipidemia, hipertensão, que pode fazer que essa mulher desenvolva ou uma insuficiência cardíaca, hipertensão, que eu vou mostrar mais para frente. Então, aqui os estágios da insuficiência cardíaca, isso aqui é um estágio proposto pela American Heart, isso aqui do guideline brasileiro. O estágio A é quando a pessoa tem um risco para desenvolver insuficiência cardíaca, como hipertensão, tabagismo, mas não tem doença estrutural cardíaca. O estágio B é quando a gente tem doença estrutural e não tem nem nunca teve sintoma. O estágio C, quando tem doença estrutural, já teve sintoma, tem sintoma atual ou pregresso. Estágio D, quando é uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico, precisa de inotrópico e tudo. A gente sabe, a gente tem cada vez mais evidência que a pré-eclâmpsia ela está associada a um remodelamento e hipertrofia do VE e que a grande maioria dos pacientes está nesse estágio B. Alteração estrutural cardíaca sem sintoma de insuficiência cardíaca. Esse estudo aqui, esse aqui é um registro global que trouxe muitas informações para a gente, é da Sociedade Europeia, são de gestantes com doenças cardíacas. Então, tem várias análises, uma das análises dele é da insuficiência cardíaca clínica em gestantes. É um registro global. Nessa análise, eles analisaram 1.321 gestantes com doenças cardíacas, são com doenças cardíacas diversas. Dessas, 173, 13% das pacientes tinham sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Isso por doenças diversas. E o que se viu que a pré-eclâmpsia era um fator predisponente forte para a insuficiência cardíaca clínica na gestação. Então, assim, mostrando mais uma vez a relação da pré-eclâmpsia com insuficiência cardíaca. Aqui falando um pouco da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o fenótipo da maioria das pacientes com pré-eclâmpsia, hoje em dia a gente sabe que corresponde a 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca não tem fração de ejeção reduzida, e o diagnóstico é difícil, porque é um sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, uma fração de ejeção maior ou igual a 50%, e na verdade a grande questão é excluir outras causas de dispneia, né, que é um diagnóstico difícil. Então, atualmente a gente tem a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que tem o BNP e ProBNP, são hormônios liberados pelos miócitos em situações de pressão de enchimento aumentadas. Então, a insuficiência cardíaca pode ser reduzida, fração de ejeção menor que 40% reduzida. Hoje em dia, a gente conhece a intermediária, entre 40% e 49%.
E a gente sabe que as nossas pacientes aqui da pré-eclâmpsia estão nesse grupo aqui. Insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, e muitas apresentam o BNP, ProBNP alterados, mostrando realmente uma alteração, uma sobrecarga diastólica do ventrículo, e geralmente com alteração estrutural, e muitas vezes disfunção diastólica ao ecocardiograma. Os fatores de risco para insuficiência cardíaca de fração preservada é idade, hipertensão arterial, obesidade e sexo feminino. Então, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ela divide alguns fatores de risco semelhantes com a pré-eclâmpsia. E muito se tem estudado hoje em dia a semelhança entre essas duas doenças. Aqui é de um estudo mostrando que gestantes controles e gestantes com desordens hipertensivas da gravidez, mostrando que a pré-eclâmpsia aumenta, sim, o BNP, o ProBNP, que são hormônios que falam para a gente de sobrecarga, de pressões de enchimento elevadas do ventrículo esquerdo. Esse estudo é interessante porque ele estudou biomarcadores, exatamente estudando a semelhança entre a insuficiência cardíaca diastólica, né, de fração de ejeção preservada, e a pré-eclâmpsia. Eles fizeram uma revisão sistemática, uma meta-análise de vários estudos, querendo achar biomarcadores alterados tanto na pré-eclâmpsia quanto na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E o que ele encontrou foram 10 marcadores em comuns. Eles procuraram na literatura vários estudos, biomarcadores que diferenciaram pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada e de pacientes controles. E outros estudos de biomarcadores que diferenciaram gestantes com pré-eclâmpsia de gestantes controles. Eles acharam 10 marcadores que conseguiram diferenciar controles de insuficiência cardíaca preservada e que eram os mesmos marcadores que diferenciavam gestantes com pré-eclâmpsia de gestantes controles, mostrando que talvez essas duas doenças tenham alguma fisiopatologia em comum. O ambiente inflamatório, a disfunção miocárdica, parece que tem alguma coisa em comum entre essas duas doenças. Para terminar, eu vou falar um pouco dos riscos cardiovasculares a longo prazo da pré-eclâmpsia. Esse estudo aqui é um estudo que estudou mais de 200 mil mulheres, né, entre 46 e 69 anos. É um estudo retrospectivo, pegaram essas mulheres e perguntaram quem teve doença hipertensiva na gravidez. Então, assim, é um estudo que tem um viés, né, da mulher lembrar, não tem falando se foi uma pré-eclâmpsia grave ou uma pré-eclâmpsia leve, mas dessas milhares de mulheres, 2.880, 1,3% tinham história de desordens hipertensivas da gravidez prévias. Eles seguiram essas mulheres por 7 anos. O que eles encontraram foi interessante. O azul, quem não teve desordem hipertensiva da gravidez, o vermelho que sim, e que é a prevalência de hipertensão. Olha a diferença entre quem não teve entre quem teve aqui nas diferentes faixas etárias. As mulheres com história de doença hipertensiva da gravidez têm uma porcentagem muito maior de hipertensão crônica. E o engraçado é que nesse estudo só apenas 30% das pacientes estavam tratando hipertensão. Então, realmente um dado preocupante, né, que a gente acha um pouco óbvio. Tem que reforçar a importância de tratamento, de acompanhar a pressão a longo prazo dessas pacientes. Um outro dado interessante desse estudo é que as desordens hipertensivas da gravidez foram associadas à doença coronariana, né? Aqui a idade de incidência, as mulheres que não tiveram e as mulheres que tiveram incidência de DAC, né, de doença coronariana bem mais cedo na vida. Insuficiência cardíaca foi relacionada também a desordens hipertensivas da gravidez. Estenose aórtica, isso a gente não tinha visto, e revistação mitral, doenças valvares. Na estenose aórtica é interessante que tem um marcador que é clássico de pré-eclâmpsia, que é um fator antiangiogênico, que foi descoberto recentemente, que é um fator classicamente implicado na fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Recentemente ele está sendo implicado na estenose aórtica degenerativa. Então, assim, pode ter alguma relação entre essas doenças. E na revistação mitral foi a primeira vez que a gente viu também que as desordens hipertensivas da gravidez estavam relacionadas a uma incidência maior de revistação mitral.
Nesse estudo, eles discutem muito, além de avaliar esses 4 desfechos clínicos, eles avaliaram também rigidez vascular. Eles discutem muito se a pré-eclâmpsia não gera um envelhecimento vascular acelerado. Então, assim, essas pacientes tinham uma medida de rigidez vascular mais intensa do que as pacientes que nunca tiveram, que não têm história de pré-eclâmpsia do passado. E foi o primeiro estudo que avaliou isso, porque a maioria dos estudos mostravam assim, logo após a gestação, no puerpério, ele mostrou assim, mais de 2 décadas desses pacientes, a história da gestação era mais de 30 anos atrás, em média. E hoje em dia, então, para finalizar, a história de pré-eclâmpsia tem entrado nos diversos guidelines de todas as sociedades como um fator de risco para a doença coronariana mesmo, que deve ser realmente discutido com os pacientes. Aí aqui eu vou voltar para o caso da nossa paciente, então. Então ela foi admitida por uma cefaleia refratária, a pressão continuava em torno de 150/90, edema importante de membros inferiores e dispneia. A dispneia estava em melhora, ela estava tratando a hipertensão e com furosemida. O eco dela foi normal, medidas de câmaras normais, fração de ejeção normal, VD normo funcionante. Agora ela teve um BNP aumentado. Ela tinha o BNP aumentado, além de ela tinha uma ortopneia, ela não conseguia ficar deitada. Então, assim, provavelmente esse paciente fez uma clínica de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada mesmo. Além disso, ela tinha uma proteinúria acima de 300, então fechou um pré-eclâmpsia pós-parto. Ela tinha uma clínica de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, mas a clínica dela, quando ela internou, a dispneia não era o mais importante era a cefaleia. Ela fez uma tomografia no dia que ela chegou, era uma cefaleia muito importante, ausência de alterações na tomografia, e aí ela estava com furosemida, enalapril, a nifedipina foi suspensa pela cefaleia, na verdade trocou pelo olodipino, e ela estava anticoagulada por causa daquela trombofilia que ela tinha, o hematologista tinha deixado ela anticoagulada. A gente até suspendeu no primeiro momento com a cefaleia, até ver a tomografia, e depois a gente retornou. E aí ela foi avaliada pela neurologia, que pediu uma ressonância, e a ressonância de crânio mostrou uma provável dissecção do segmento cervical da carótida interna esquerda. E esse achado foi confirmado pela angiografia cerebral, por angiorressonância, cervical, que ela fez 2 outras, foi confirmado e achou uma doença, dissecção das artérias vertebrais também, com aspecto mais crônico. A dissecção da carótida interna esquerda tinha aspecto agudo. Então ela foi avaliada pela neurologia e neurocirurgia, foi proposta uma anticoagulação por 3 meses e reavaliação com exame de imagem após. Durante a internação, houve necessidade de aumento dos antihipertensivos, enalapril, olodipina, hidrocloro e clonidina, que foram os antihipertensivos que ela teve alta. Ela ficou internada por quase uma semana, foi muito difícil fazer a transição da analgesia EV para VO, a cefaleia era realmente muito refratária. O RNI já estava terapêutico, ela teve alta dia 10/1, e depois da pós-alta, ela foi feita um diagnóstico de fibrodisplasia muscular por ultrassom. A gente vai discutir isso mais na frente. Coincidentemente, no mesmo mês, eu recebi esse outro caso no ambulatório. Uma paciente, eu acho que é paciente sua, Alexandre, que é uma paciente que já de 48 anos, e essa paciente ela também teve um quadro de pré-eclâmpsia pós-parto, só que com 5 meses de pós-parto ela também dissecou as carótidas. E por isso que eu convidei o Dr. Alexandre Ulloa para comentar esses 2 casos que são bastante peculiares, 2 doenças pouco frequentes, não no caso de pré-eclâmpsia, que chega de 7%, mas a pré-eclâmpsia pós-parto é 10% desses 7%, e principalmente a dissecção carotídea e vertebral com cefaleia importante no pós-parto, a visão do neurologista, porque a gente sempre tem muita dúvida. O tratamento habitualmente é a anticoagulação, a paciente está hipertensa, muitas vezes com difícil controle da hipertensão, e você tem de anticoagular a paciente. Por favor, doutora Alexandre.